Alô Rio, alô galera, estamos voltando, chegando aqui com mais um podcast Alô Rio, sempre com convidados muito especiais, diretamente aqui da nossa base operacional do centro do Rio de Janeiro, na rua Álvaro Alvim. Aqui pega fogo, né, Zé Maria? Cinelândia e tudo mais. Falar nisso, Zé Maria, voltou da Paraíba com a força total, com mais de 3 meses lá com a família, fazendo eventos. Como é que foi lá? Estudando no Facebook, estudando tudo que não presta, YouTube, mas propaganda já minha aí. Meu canal, finalmente, estourou. Estourou? 85 mil visualizações, Opa. mais de 1.000 inscritos já. Estamos seguindo rapidinho do teatro. Eu falo sobre teatro, cinema e por aí vai. Beleza. Zé Maria Rodrigues, esse ator, dramaturgo, também editor de livros, produtor e vendedor de cocada quando não está fazendo nada. E aqui ao meu lado, o professor de História, o ator e inspetor de Polícia Civil, Sérgio Papito. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Jaguar. Como é que está lá São Gonçalo? Mandando bala na bandidagem? Não, nem bala Juquinha, compadre. Tá muito ruim o negócio. Não, só Não, tá ruim. Só alertar o pessoal aí, mais um golpe na praça. Pessoas aí se passando pelo CRAS, né? Funcionários do CRAS, até com crachá, né? Indo na casa das pessoas para poder fazer projetos sociais em matéria de Bolsa Família. Tomar cuidado que essas pessoas estão fornecendo uma cesta básica bonita, grande, cesta básica de R$500, pega os dados das pessoas e faz empréstimo. Já é o 3º caso lá em São Gonçalo. Então vocês se liguem, tá? Que qualquer coisa de matéria de pessoas do funcionário do CRAS indo oferecer alguma coisa do governo federal é mentira. Beleza, está dada a dica aqui do Sérgio Papito. Mas se tu pegar, é cana. É chilepe. Cana. Vai comer uma bolachinha. Não, cana nada, é vala, rapaz. Uma bolachinha. A mala do meu carro está aberta, é só botar lá. Também ao meu lado, para nos ajudar nesse bate-papo de hoje, Fernando Resch, ator, diretor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas. Resch, quais as novidades do meio artístico? Bom, eu quero agradecer essa última quinta-feira, né? Lotamos o Teatro Joia, voltou gente, foi em benefício do Retiro dos Artistas. Brilha as Estrelas, eu quero agradecer ao Stepan que me escolhe sempre para conduzir o espetáculo, e eles estão precisando muito da gente. Vem agora a campanha do arroz, né? Vamos fazer em outro local, ainda não tem a divulgação, estaremos lá sempre, presença de grandes cantores, comediantes, lotou o teatro, isso é muito importante. Foi semana passada, obrigado. O Stepan está com um espetáculo lá no João Caetano, acho que tem esse final de semana ainda. Chateau. É maravilhoso. Estive lá domingo, falei. Eu não pude ver, ele foi que convidou até já. Obrigado até. Beleza, vamos nos apresentar o nosso convidado, um grande artista, maravilhoso, premiado, né? Estamos aqui com o Roberto Birindelli. Olha aí, obrigado. Obrigado por me receber aqui, vamos embora. O Roberto é ator, ele é uruguaio, morou muito tempo em Porto Alegre, é isso? Morei um pouco em Porto Alegre, um pouco na Itália, na Dinamarca, na casa do caceta. E eu estou há 16 anos no Rio. Ele tem uma longa carreira na televisão, no teatro, no cinema, participou de novelas da Rede Record, na Rede Globo, fez cinema, seriado, né? Um Contra Todos. Isso que foi. a gente pode citar. E em 2022 recebeu um prêmio da revista Contigo, melhor ator de novela, entre outros prêmios que recebeu. E vamos agora conhecer muito mais e conversar com o Roberto. E assador de churrasco. Assador de churrasco também, faz bom. Profício. Sexta-feira tem um churrasco da nossa coluna. Olha aí, ó. Se tiver de bobeira. Eu estou negociando até de apresentar um programa de churrasco. Estou batendo na porta. Tá batendo na porta. Eu morei em Montevidéu até os 15 anos. Aí, por questões econômicas e políticas, tinha que migrar para algum lugar, não dava para viver lá. E aí a ideia do meu pai é ir para São Paulo. Daí foi São Paulo, Pelotas, que foi de Porto Alegre. Porto Alegre e super me acolheu. E meu sonho era ser arquiteto. Era assim, eu cheguei a me formar em arquitetura. E aí, na faculdade de arquitetura, olha a maluquice, da minha turma, dos 40 que entraram, acho que 1 ou 2 viraram arquitetos. O que tem de novo? O que está fazendo de bom aí? Caramba, uma série de coisas. Eu comprei uma casa e eu vou fazer um centro cultural na Gávea. Que legal aí. Legal, maneiro. Eu comprei a casa do Nelson Mota, lá em cima. Sei onde é que é. E aí eu estou captando, claro,
Meu dinheiro foi para comprar o imóvel. Agora eu estou captando para fazer a obra e fazer um centro cultural focado no audiovisual, trazer gente que trabalhou em outros países, ver como é que se produz aqui, apresentar produtores, diretores. Eu sempre fiz saraus na minha casa, onde a galera se encontrava e dizia, eu estou precisando de um ator, eu estou precisando de um produtor de não sei o quê. E aí sempre foi bem fértil isso. Só que agora eu fui expulso, né, quando estava no Alto Leblon, eu fui expulso do prédio. É muita bagunça? Oh. O homem é bagunceiro. E aí, com a casa agora, estou captando pelas leis para poder... Show de bola. Para poder fazer. Explico o porquê das leis. Que o pessoal diz, lei é mamata, lei isso. Pensa o seguinte, pensa que a gente, na indústria, usa o menor tempo possível para o máximo de resultado. Na arte é o contrário. A gente não quer o máximo resultado, a gente quer a qualidade do resultado. Então, o tempo gasto para esse pouco resultado não é economicamente viável. É uma questão matemática. Por isso, é que nem um hospital público. Tem um objetivo de lucro? Não, tem um objetivo de atender essas pessoas que não poderiam pagar. Então, ele precisa de verba pública. A mesma coisa, se eu vou passar 30 anos estudando para poder montar um espetáculo e chamar 100 pessoas, num teatro pequeno, esse espetáculo não se paga. Então eu preciso de um suporte do Estado. Isso são as leis. Por exemplo, um terreno em que eu gastei todo o meu dinheiro para fazer um centro cultural. Mesmo que ele esteja cheio, sempre não se paga. Então, por isso que a gente usa as leis para poder entregar aquele espaço maravilhoso para o uso de alguém que vai pagar um cafezinho e poder passar uma tarde toda. Esse é o uso da verba. E é bom que você lembre essas coisas, porque a gente tem no Brasil hoje, infelizmente, algumas pessoas que dizem que não precisam de artista. Eu não preciso de ator, não preciso de artista, na rede social, hoje menos, mas até 2 anos atrás tinha gente que falava isso. Eu não preciso de artista, porque eu quero artista. Tem uma turma que está pensando nisso, e são contra as leis. São contra a Lei Rouanet, toda hora estão falando contra a Lei Rouanet, contra não sei o quê. Você lembra é sempre muito importante lembrar por que é que as leis existem. Você lembra como que eram os engenheiros ou os dentistas brasileiros nos anos 70? Não, você não lembra. Você não lembra de médicos dos anos 80 e quais eram os... Você sabe quais são os principais candidatos a Nobel brasileiros? Não tem. Ninguém sabe o cientista. Você quer saber a história desse país, você vai ter que perguntar para os artistas. Você vê o cinema dos anos 70 e entende seu país. Você vê as bandas de pífano e entende o que é o Ceará. Você vê o coco cabuclim e entende o Nordeste. Você vê a chula e as comunidades que fazem o churrasco, e você entende o sul desse país. Você se entende, não máquina, pela cultura e não pela quantidade de prédios que uma construtora fez. Esse é o sentido da cultura e da arte. Dá um sentido para a tua vida. E isso tem um preço. Perfeito. Verdade. Nós temos uma coisa em comum. Eu fiz 3 anos de arquitetura e larguei. Larguei pelo musical Hair. Foda. Fui embora para São Paulo, saí de casa. Então, foi um desastre. Família tradicional, volta no orelhão, desculpa, ligando para meu pai, orelhão, você não precisa disso, morar num quarto. Papai, mas é tudo que eu quero, cantar, dançar. Hair, né? O escândalo que era na época. Então, eu te pergunto assim, hoje em dia eu poderia escolher o que fazer, mas eu não escolho mais, porque pela idade, eu estou te perguntando, é uma pergunta, você é escolhido pelos teus personagens ou você faz tudo que aparece? Opa, vamos lá. Vamos começar um pouquinho antes. Se tivesse 3 opções, você escolhe uma das 3 ou você faz a mais econômica, a mais perto da sua casa, sem viajar? Não sei, como é que funciona isso? Primeiro, vamos ampliar e vamos chegar nisso, que é mais maluco ainda. Isso aí é mais maluco ainda. Jovens, já fomos. Tudo o que eu tentei e projetei para minha vida deu errado. Jura? Tudo, absolutamente todos os planos. Eu não estou no país que eu imaginei, eu não estou na profissão que eu imaginaria, eu não estou no meio das pessoas que eu podia ter imaginado. Nunca imaginei que um dia eu ia morar no Brasil. Eu morava no Uruguai e meu sonho era ser arquiteto. Tive que sair por questões políticas e econômicas do Uruguai. Era para ir para a Argentina, não rolou, vim para o Brasil. Eu cheguei aqui sem falar uma palavra em português.
fui segregado na escola, fui segregado em tudo que lugar. Fiz arquitetura, vim com meu pai para trabalhar na indústria de silicone, que era o que nos manteria. Não, era uma indústria plástica. E aí depois a gente se deu conta que não funcionaria o plástico. A gente foi para o caminho de implantes de silicone, que não era o que eu queria, né? Eu queria ser arquiteto. Me formei em arquitetura, mas acabei entrando em cênicas, porque dentro da faculdade de arquitetura conheci amigos que eram artistas, mímicos, atores. Quem sentava do meu lado na mesa e que não desenhava nada e um dia largou era Humberto Gessinger. Aí ele juntou com mais 2 da minha turma e formaram os Engenheiros do Havaí. Aí foram cantar. Cada um foi para um lado. Acho que da minha turma 1 ou 2 ainda estão arquitetos. Cada um foi para um lado. Mais uma vez repensa tudo. Aí comecei com poesia, cheguei a editar livro de poesia, fiz parte de grupo, conheci o Paulo Leminski, conheci uma galera que também não funcionou, fui para outro lugar. Acabei no Rio de Janeiro, por um acaso, porque eu ia para São Paulo. Sempre o plano A deu errado desde que eu nasci. O lado bom da história, o plano B acabou sempre sendo melhor que o A. Então, respondendo, hoje estou pouco me fudendo qual é o meu projeto. Deixa a vida me levar, que até agora me mostrou que a eternidade cria para mim algo melhor do que a minha cabeça pensava. Respondido. Claro, mas é bom. Agora o teatro te puxa mais, porque eu estou vendo que você faz mais cinema, televisão, agora essa constância, né? De 3 meses de ensaio, 2 meses, e depois em cartaz, né? Os espetáculos que estão cada vez menos, a gente faz uma vez por semana, 2 no máximo. É difícil fazer uma temporada de quinta a domingo hoje em dia, está meio difícil. Então a gente não se acostuma àquele tesão de toda noite, né? Fica uma coisa, como a gente está vindo aqui uma vez em 15 dias, né? A gente não vem sempre aqui, então fica frio, você não acha? Em Porto Alegre eu cheguei a fazer temporada de quarta a domingo. Teve de terça, né? Não é? Que hoje nem existe mais. Não existe mais. O teatro local em Porto Alegre praticamente E 2 sessões, não né? existe. Quinta, fazia 2, sábado, domingo. E eu fiz uma peça do Dario Fo, Il Primo Miracolo. Eu fiquei em cartaz 21 anos com a peça. Caramba, Que isso? Um solo do Dario Fo. Sobre a vida de Cristo. É o primeiro milagre do menino Jesus. É uma sátira do Dario Fo. E meu filho pediu para remontar, não sei o que, vários, e eu vou remontar este ano, porque este ano fecham 33 anos da estreia, que é uma boa idade para Cristo. Então vai ser, vamos remontar com 33 anos da estreia. Alguns quilos mais gordo, um pouco mais velho, mas vamos. Mas eu fiz várias outras peças, mas com essa peça eu rodei mundo. E é uma oportunidade incrível. Tudo em português? Não, fiz em português, fiz em espanhol. Fiz na Suíça e na Suécia em língua inventada, porque senão o pessoal não ia entender. Mas todo mundo conhece Dario Fo na Europa, eles sabem do que se trata. E o próprio Dario Fo é o cara que inventou o que ele chama Gromlo, que é uma língua inventada, em que você entende a dinâmica, mas não o conteúdo das palavras. Por exemplo, ele fazia uma sátira de um cara do Bronx. Não falei uma palavra em inglês, mas você entendeu que é o cara do Bronx. Ele usa essa dinâmica. Bom, eu fiz isso porque na Suécia eu não consigo nem dizer bom dia. E as pessoas curtiam. E aí fui viajando, fiz na Itália. Eu não posso falar isso porque eu não tenho os direitos para fazer na Itália. Eu fiz escondido. Mas ok. Fiz na Argentina, no Chile, no Uruguai. E aí eu fazia em espanhol. Lá. E agora eu quero remontar. Remontar significa o mundo mudou nesses 30 anos. Então fala de outra coisa. Né? Vamos ver como é que faz. E você vai estar já com um filme engatilhado aí para... Estou indo para o Uruguai, para a fronteira, em Rivera. Livramento do lado brasileiro, Rivera do lado uruguaio. É uma história muito linda. Tipo aquela história de Gabriel Garcia Marques. É uma menina de Rivera que foi para Montevidéu fazer a vida e volta para visitar, o pai dela faleceu, e aí é aquela volta à origem para ela entender que ela não pertence mais àquele lugar, mas que algo modifica nela para poder voltar a andar. É o mito do herói, da viagem do herói. Um texto muito sensível, um belo roteiro. E aí em junho, estreia a série da Disney sobre futebol, chama Jogo Cruzado. Vai ser uma história bem legal.
É do Falabella, é o texto? Não. Não, Ele não. andou por lá, né? Ele andou por lá. Não andou, ele andou escrevendo. Não. Quando ele saiu da Globo. Não sei quem é. É uma história de jogador de futebol, um bad boy, um Neymar da vida, que é o Loreto que faz, uma jornalista, que é a Carol Castro, que entra em conflito, vai ter 1000 reviravoltas, e o técnico que tenta apaziguar, que sou eu. Aí eles pediram, faz metade Filipão, metade Vanderlei do Luxemburgo, mas faz um técnico argentino, Bielsa, ou não sei o que, faz uma mistura disso. Vamos ver se saiu certo. Você que é um homem solto assim no mundo, né? Você trabalha aqui, trabalha ali, vários países. Você ficaria dentro do Big Brother, BBB? Você faria? Nem se fosse por convidado? Caralho! Também não. Quer dizer, se tivesse vinho, aí se não, nem... Mas não é uma loucura lá dentro? Não, Agressividade, tudo. Como é que você vê isso? a agressividade, Eles viram os bichos, né? a gente... com trilha sonora é muito mais lindo, pode deixar. É muito mais lindo. Quem é a música? O secretário. A agressividade, a gente normalizou uma agressividade aqui no mundo e principalmente no Brasil de uma maneira doida. A internet tem muito a ver com isso. Você vê os debates da internet. A internet é a segurança de que o covarde pode se esconder. Por exemplo, uma discussão da internet, uma discussão normal, você diz uma coisa, cara, eu não concordo com você, eu penso diferente. Aí o outro, não, também não, acho que uma mistura dos dois daria melhor. Ok, até ali tudo bem, mas não é assim que a gente vê a discussão na internet. Como é que a gente vê? Você é muito burro para pensar assim, tem que ser idiota, tem que ser não sei o quê. Se você faz isso do lado, você ganha uma na orelha na hora. Você se esconde porque você está escondido na sua casa. A internet deu voz e segurança aos covardes. É verdade. Então, assim, é o ódio escondido. Eu posso te atirar uma pedra porque você não vê de onde eu estou escondido. Covardes fazem isso. É verdade, é verdade. Tá? Então, se facilitou essa violência e se naturalizou essa violência. Se normalizou. E, claro, um país dividido, como a gente dividiu em 2 partidos, 2 pensamentos, até aí morreu Neves. Desde a França, pós-revolução, tem a esquerda e a direita, até aí tudo bem. Mas a idiosincrasia de um país muda. Por exemplo, eu fui no Uruguai no segundo turno, que estava a direita e a esquerda lá. Aí eu fui para a passeata, eu chego lá e estão todas as bandeiras do partido de direita. Eu, cara, eu não posso ser tão imbecil de ter errado a passeata. Eu andei mais 5 metros e estavam as bandeiras da esquerda. A passeata do segundo turno final era na Rambla, na avenida, com os 2 partidos juntos. 0 incidente. Faça isso na Avenida Paulista e você tem uma chacina. Então não é uma questão de direita e de esquerda, é de uma violência latente que ganhou normalidade nesse país que eu nunca vi em lugar nenhum que não esteja em guerra. É verdade. Então, assim, isso não era assim antes. Um pouco esse ódio foi construído, Sim, deliberadamente provocado, Com certeza. e também por uma falta de consciência cívica. Por exemplo, de novo, uma comparação com o Uruguai. Teve um segundo turno, teve um general que concorreu no primeiro turno, não foi para o segundo turno. E o general, como sempre, vamos metralhar esse filho da puta, comunista. O candidato de direita, que acabou ganhando, ele disse, eu agradeço, general, o seu apoio, nós não vamos metralhar ninguém. Tá? O senhor pode voltar para o quartel, me apoiar de lá, tá? Porque se a gente sair por cima da democracia matando gente, nós perdemos tudo. Então fica quieto no seu quartel e deixa a gente governar. Mas eu acho que a questão aqui é exatamente essa. É porque depois como a gente não prendeu nem o pessoal da ditadura, que foi bandido, que torturou, que deu anistia geral, essa ideologia de direita fascista permaneceu lá e veio crescendo. Só que a gente não sentia isso. Como a esquerda sempre teve no poder, nos últimos 20 anos quase, a gente não sentia que por baixo disso estava borbulhando. E aí a esquerda começou também a errar, a fazer besteira, coisa e tal, e aí isso aflorou.
Então, eu jamais falo de política partidária, tá? Eu falo de organizações e de como existe um sistema político que poderia ser diferente. Eu vou te dizer, metade da minha família é italiana, na outra metade da Hungria e da Romênia. Quando teve a União Soviética, eu lembro, minha família era agricultora, vinham os trens da Rússia pegar os melhores produtos, levar embora de graça e deixar o resto para a população. Tá? Assim é muito fácil ser comunista, tá? Metade da minha família se fudeu pelo autoritarismo da esquerda e a outra metade morreu nos campos de concentração, autoritarismo de direita. Eu quero que a esquerda e a direita se fodam e tenho lugar da fala para isso. É que você está num país que é democrático, então se você tem a democracia, você tem o direito de falar as coisas que pensa, Total. desde que não ofenda a pessoa, né? Total. A pessoa, a sua posição política, a sua ideologia religiosa, cada um tem que saber o que está falando. Mas só que esses grupos aí não sabem, é uma demagogia de ambas as partes, que se agridem, que se mutilam, que falam desinformações 24 horas por dia, entendeu? Então, realmente, a democracia no país é uma coisa muito importante, mas está muito complicada. Está complicado. E a falta de nível cultural e de consciência cívica embola tudo isso. Exato. Porque eu te dei um exemplo de consciência cívica. Sim, sim, Passeata dos dois partidos na mesma rua. Você só torna isso viável porque tem um nível de consciência cívica elevadíssimo. Aí é um embate de ideias. Você não precisa matar o cara que pensa diferente. Lógico que não. É outro tipo de pensamento. Daí, você até falou um negócio que você fez um personagem, né, general uruguaio, não é isso? General paraguaio. Paraguaio e tal. Que entra em guerra com Dom Pedro Então, II. você falou um negócio, questão de ser ameaçado. Pô, bicho, isso aí eu sou policial civil, sou ameaçado 24 horas por dia. O tempo inteiro. Isso no meu número de telefone é muito conhecido, né? Que eu trabalho nas redes sociais, nas divulgações do meu trabalho lá em São Gonçalo. Eu cheguei a denunciar um esquema criminoso em que o tráfico de drogas estava cobrando de uma concessionária na BR-101 para poder fazer obras. Eu denunciei isso, botei no GAECO, botei no Ministério Público, fizeram investigações, mas só que o que aconteceu? A concessionária resolveu parar a obra. Então, quer dizer, as pessoas ficam muito com medo do cara que é mau, o cara que está no anonimato, né? Porque você fica o quê? Fica sem poder político, sem poder policial para poder combater isso. E eu sempre combato isso e eu sou ameaçado direto, bicho. Isso é 24 horas e eu não tenho medo dessas coisas, não. Quanto mais me ameaçarem, mais força eu tenho. Entendeu? Eu sou um cara que eu não tenho medo dessas coisas, entendeu? Não deveria ser assim. Mas deixa eu só entrar nesse papo. Você é o policial, você está na vida real. O Roberto é um artista. Ele está fazendo um trabalho, uma dramaturgia. E o público, antigamente, quando via um vilão na rua, até falava, você está fazendo maldade na novela com aquela menina. Você ainda tinha esses baratos. Dolabella também era um vilão, cafajeste, caramba, os papéis dele, né? E sofremos disso. Então agora isso não é muito ruim para o artista, eu vou fazer um personagem. Aí os caras lá começam a querer te ameaçar porque você está fazendo um personagem, que o autor que está escrevendo, que você está interpretando, como é que vai ser as coisas aqui para frente? Será que você interpretou tão bem assim? Isso acontece, cara. Tem isso também, né? Mas quando eu fiz, tem uma direção claro, do autor. Claro. Quando eu fiz o Profeta na Record, o Profeta Samuel, cara, as pessoas vinham, por exemplo, eu vou lá fazer compra no supermercado, eles vinham, não queriam selfie, queriam ficar abraçados no Profeta. Então, o grau de identificação é tão absurdo. A TV tem isso, né? É uma abrangência no trabalho e a gente movimenta isso. Isso é um elogio para o nosso trabalho. Que você fez bem, né? Exato. Agora, daí a ser uma ameaça de morte, porque era no caso... E você prefere fazer o mocinho ou prefere fazer o bandido? Sempre o anti-herói, sempre o bandido. Por quê? Vamos combinar o seguinte, o que é o mocinho? O mocinho é aquele cara que compactua com todas as leis locais. Numa sociedade doente, você compactuar com todas as leis te transforma num doente. Entendi. Então, um cara que diz eu me fodo, mas eu vou contra essa injustiça, não é tão ruim.
Se ainda não se convenceu, eu vou te dar um exemplo. Você lembra dos últimos 5 Batmans do cinema? Alguma coisa, né? Hoje morreu, né? Morreu Hoje hoje, não. não? Morreu. Morreu. E você lembra dos últimos Coringa? Os De Coringa, todos. Pronto, está Verdade. respondido. Maravilhosos, todos. Está respondido. Por quê? Porque O você anti-herói lembra. é muito marcante, né? Porque o anti-herói é aquele cara que diz: eu ainda quero ser indivíduo numa sociedade que quer me pasteurizar. Esse é o sentido do anti-herói. E esse é o teu sonho mais profundo. Só que você abriu mão para viver numa sociedade. Mas você continua querendo isso em algum lugar da tua alma. Aí vem um anti-herói e te faz respirar e diz: filho da puta, isso é possível. Custou a vida dele. É verdade. Mas eu podia ter feito isso também. E esse é o sentido. E tem vezes até que em certos filmes que você torce até pelo bandido, A né? maior parte O das grande vezes. poderoso chefão, a gente torce pela família Corleone, né? Eu acho que é uma coisa tão fantástica, né? E esse centro cultural que você nos colocou aqui, que está começando, né? Já tem a casa. Tem a casa, estou começando na capital. Vai desenvolver. Fala pra gente qual é a sua proposta maior, o que você quer botar lá. Lá Como vai ser um Já tem nome? Não tem, porque depende do patrocinador. Muitas vezes vai dar o nome do tipo Centro Cultural Fulano. Mas vai ser artes, principalmente, encontro de pessoas, arte, formação de público, formação de plateia e formação de profissionais. E vai ter um rooftop com bar, vai ter uma série de coisas. Tem um zonamento bem de uso e é um espaço que permite isso, na Gávea, Alto Gávea, ali. Sabe o Instituto Moreira Salles? Quase na frente. E o arquiteto, então, vai se desenvolver um pouquinho ali também. Um pouquinho ali. Do seu lado, né? Vai sim. Vai entrar em ação. E as viagens com o cinema, Estou indo para o Uruguai agora, fiz um filme, eu estou com 10 ou 12 projetos internacionais já, que eu já fiz. Filme na Itália, na Argentina, fiz 4 filmes na Argentina, estou no 3º filme no Panamá, que é uma produção França-Espanha-Panamá, sobre a vida do pintor Paul Gauguin. Já foi lançado na Europa, ganhou o melhor filme na Itália, num festival, e agora a gente está tentando trazer para o Brasil. E quais as paralelas que você pode fazer sobre essas produções? A produção de cinema no Brasil é de um jeito, lá é de outro, é mais fácil, é melhor, paga mais, paga menos, o ator se sente mais à vontade com certas produções do que aqui ou lá. Qual é esse panorama que você pode passar? Cara, a lógica de cada país é muito diferente, porque as lógicas das leis são diferentes e porque a idiosincrasia do povo é muito diferente. Por exemplo, a gente tem uma característica de um cinema mais social. O da Argentina é um cinema mais psicológico. Né? A gente tem, às vezes, um cinema visual. O cinema japonês é extremamente visual. Como é que é o cinema na Argentina? 4 caras em volta de uma mesa, num bairro em que você não consegue definir, de Buenos Aires, não tem nenhuma câmera, nada especial, mas você tem um texto que você gruda e quer saber dessa história. Eu dou sempre um exemplo aqui dos filmes de Amarelo Manga, que fala da seca do Nordeste, da não sei o que, das famílias que brigam. Isso é social. Né? No Uruguai e na Argentina é um cinema mais psicológico. Na Itália, os filmes italianos falam da passagem do tempo. É só ver os filmes do Fellini, do Ettore Scola. Então, cada lugar tem isso. O cinema francês, desde a Nouvelle Vague, como é difícil segurar a vida de um francês, como é difícil. Não tem a melancolia italiana, mas tem os problemas da solidão parisiense, da encucado. O cinema americano é muito mais de ação. E olha que maluquice, eu vi esses dias uma entrevista do Wagner Moura, dizendo assim, cara, o brasileiro gosta de filme de ação. E o Brasil não produz filme de ação. Então não estou entendendo essa equação. Vale pensar isso. Eu tenho um sonho, eu já fiz 50 e poucos filmes, entre séries, tudo, devo estar em quase 100 produtos audiovisuais, entre novela, série e filme. Eu queria fazer um super-herói, que eu nunca fiz. Mas não os super-heróis da Marvel.
Eu quero fazer algo parecido, por exemplo, com o Chapolin Colorado, que não tem nenhum poder. Porque assim, se a bala não entra em mim, eu tenho uma capa que voa, porra, eu salvo a humanidade facinho, velho. Agora, se eu não sei nem como pagar meu aluguel, e alguém me diz, não, você vai ter que salvar a humanidade assim mesmo. Esse super-herói eu queria fazer. Não sei como. Autores escrevam, por favor. Você já tem a ideia, só sentar e Já tem. De repente pode desenvolver isso, né? Esse tipo de super-herói. Você transitou na Globo, na Record. Você sentiu uma diferença de produção, ritmo? É exatamente igual ou eles aprenderam a ser igual? Eu acho que são lógicas. É que a Record significa coisas diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, eu fiz novela na Record quando era uma emissora de TV. Início. Pegou início. Poder Paralelo, texto do Lauro César Muniz. Lauro César Muniz escreveu o maior personagem masculino da história da TV. Sassamo Tema, Salvador da Pátria. É incrível. Aliás, os 2 maiores papéis masculinos foi o Lima Duarte que fez. Cinzinho e Malta. Foi mesmo. E Sassamo Tema. Gênio. Mas vamos lá. Então eu peguei quando ainda era um canal de TV. Hoje é uma igreja que tem uma concessão de canal. Então o objetivo é outro. Isso não é nem melhor nem pior. Mas a lógica de produção muda completamente. Porque uma TV vive de comerciais, de não sei o quê, merchan, ganchos para atrair o público, Ibope. Hoje a Record é um meio de comunicação com os fiéis. Então a preocupação inicial não é o Ibope, não é nada, é outra lógica. Isso ficou bem claro. Então, os textos, muita catequese em cima das pessoas. O público da Record assiste a novela com a Bíblia na mão. Então eles querem ver exatamente isso. E não tem nada errado com isso. Só que então a gente tem que produzir algo em que o público que assiste com a Bíblia na mão veja que foi exatamente assim que está escrito. Significa não pira, não cria, porque senão o pessoal vai reclamar. Então o criativo está muito limitado a reproduzir o que está escrito. Até aí tudo bem, mas não dá para comparar isso com o que se faz na Globo, é uma outra lógica. E os 2 estão fazendo muito bem, obrigado. Claro, o que a gente tem que entender, às vezes o pessoal compara a qualidade de um filme com a qualidade da novela. Não dá para comparar. Por quê? Um filme a gente faz em 3 meses, mais ou menos, 90 minutos de filme. 90 minutos são 2 capítulos de novela que a gente faz em 2 dias. É possível repetir a qualidade de 2 dias para 3 meses que se faz o filme? Não é possível. É a mesma coisa que você vai no fast food, que o teu sanduíche tem que ser feito em 30 segundos e querer a qualidade de um cordon bleu, onde 3 cozinheiros fizeram teu prato em 40 minutos. Não dá. Não é possível comparar. Sabe? Big Mac é uma coisa. Picanha com 3 horas de fogo é outra. Então, essa é a diferença de novela para filme. Então, tem novelas boas, novelas ruins, tem filmes bons e filmes ruins. Mas não é comparável. Eu amo fazer cinema. Amo. Desculpa perguntar uma coisinha para você. Você esperou muito essa nova estreia do Vale Tudo, né? Novela que está sendo refeita, né? Daquela da Odete Reutemann, etc. Pô, uma polêmica lá, ia ser a Glória Pires, né? Que ia fazer a Odete Reutemann, não conseguiu. A Globo gastou milhões e milhões para poder lançar na segunda-feira, né? Ter um lançamento de, assim, nas mídias sociais, outdoors, fez várias campanhas. E teve índice de audiência de 24%. Você não acha muito baixo? Você acha que, de repente, as pessoas vão comparar a antiga Vale Tudo com essa e pode ser um fracasso? Vamos lá. Quando foi lançada Vale Tudo, 90% das TVs do país só pegava a Rede Globo. Então você não tinha outra chance de assistir nenhuma outra coisa. Hoje, a maior parte das pessoas, por exemplo, meu filho não liga a TV desde que ele tinha 6 anos. Ele assiste tudo no computador, está jogando um game interativo com não sei o quê. Hoje eu assisto tudo no YouTube ou não sei o quê. Então, eu posso até estar assistindo a novela, mas meu número não aparece na audiência.
porque eu não estou assistindo com a TV ligada naquele momento. Então, assim, hoje, por exemplo, eu fiz Império. Império dava 50 de Ibope. Não há possibilidade de uma novela dar 50 hoje. Porque ninguém mais está assistindo a TV, está assistindo outras coisas. O público mudou. Como é que você vê que o público mudou? Você lembra qual era os comerciais, a publicidade no intervalo da novela? H-Ster, joia, carros. Hoje, o que tem no intervalo da novela? Quanto custa o quilo de carne no supermercado, quanto não sei o quê. Esse público da H-Ster não é o mesmo do público do Mundial. É verdade. Então o público mudou. A publicidade sacou isso na hora. Então, peraí, onde está esse outro público? Está no streaming. Então nós vamos ter que dialogar um pouco desse público que foi para o streaming, um pouco vai assistir essa mesma novela depois, num outro horário, quando pode, porque hoje o streaming diz, eu não preciso ficar 9 da noite. Eu vou assistir 2 da tarde, quando tem tempo, ou 2 da manhã, ou não sei o quê. Então, esse é um público que vai assistir a mesma novela, mas não vai contar como Ibope. Então, assim, não é possível comparar os dados antigos, era outro mundo. Como a própria Globo, agora tem a Globoplay, que aí coloca outros produtos lá, Outros produtos. né, que não é diferente da novela, que agora está bem água com açúcar, bem diluída, para manter, para dizer que tem a novela das 6, a novela das 7, e refazendo as novelas que tiveram sucesso, como o Pantanal, agora o Vale Tudo. Mas por que reprisar? Por que refilmar e não recriar alguma coisa? Está faltando escritor? Isso é uma pergunta bem pertinente. Eu não tenho resposta porque eu não sou escritor, não sei como é que funciona, não sei o que eles estão pensando nisso. Dele lá, né? Mas é estranho, né? Você, tudo bem, é um produto bom, Pantanal, Vale Tudo, show, mas não ter outra coisa nova, apresentar uma outra vilã, eu vou te colocar outro em termos herói, de teatro, não é isso? Tá? Em termos de teatro, por que eu tenho que remontar Mamma Mia se já foi feito? Por que eu tenho que fazer Hair se aquele filme foi incrível? Por que eu monto Shakespeare 400 anos depois e eu remonto? Por que eu não pego um texto novo? Cada Shakespeare que eu vou montar é um remake. Verdade. Então, te lança essa pergunta porque você não tem a resposta, eu também não. Há momentos em que teve momentos em que metade das peças eram de textos antigos, do que estava em cartaz. Seria legal perguntar para os diretores, por que você pegou um remake de Shakespeare que morreu há 400 anos? Não tenho resposta, gente. Eu acho que tem uma questão aí, uma questão do tempo mesmo. Porque cada tempo, se você verificar, em alguns tempos, em países diferentes, em lugares diferentes, surge como se fossem assim, vários autores, gente boa. Você pega o pessoal que veio ali depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal do teatro do absurdo. Então, eu acho que tem alguns momentos em que está predisposto na sociedade, no mundo, as pessoas querem saber de mais alguma coisa. Eu acho que é nesse momento que aparecem os autores, dando resposta para essas indagações. Eu acho que a gente vive hoje num mundo muito estagnado, porque está muito perplexo, há uma perplexidade geral. E não está ruim de autor no Brasil, não. Está ruim de autor no mundo todo. Você tem poucos autores, peças, grandes peças. Às vezes são as peças aqui estrangeiras, você vai ver, você não tem, não é, entendeu? Porque eu acho que tem essa condição mesmo do momento que vive no mundo. Anos 60, anos 20, o pós-guerra, eram momentos que surgiram muita gente, muito autor e muita proposta estética no teatro, no cinema, essa coisa toda, extraordinária. E eu acho que isso aí é uma questão do tempo. Pode ser que daqui a 20 anos, quando a gente passar essa coisa agora da inteligência artificial e tal, depois que a gente entender tudo isso, possa surgir, até contra isso mesmo, um grupo de gente querendo outro tipo de estética. Mas tem uns livros que são clássicos, né? Por exemplo, Conde de Monte Cristo foi filmado e refilmado várias vezes. Os Três Mosqueteiros, né? Vira e mexe tem uma Conto de montagem Natal. nova. Então, quer dizer, e bota às vezes com outras roupagens. Mas eu fico assim achando, por exemplo, na televisão, por que não aparecem novos escritores, novos roteiristas? Será que é falta de
de chance para essa pessoa, a pessoa não quer arriscar de repente, Agora, não quer fazer um produto novo. Tem muita gente boa aí que não está tendo. É isso que eu acho concordo Tem, nisso. a Globo tem sempre a oficina de novos autores. Tem sempre, Então né? está aparecendo uma série de novos autores. Está amadurecendo. E Nova. estão amadurecendo. Isso sim. A Tá. Bandeirantes está com a novela agora, A Beleza Fatal, que até que o Silvio de Abreu está envolvido, coisa e tal. Ela tem todos os elementos das novelas da Globo antiga. O quê? E está indo bem. Se você verificar, você pega os grandes autores de novela e de série da Globo mesmo, todos eles já eram gente de sucesso no teatro, na novela de rádio. Eles já estavam amadurecidos. Então ele pegou esse pessoal tudo maduro, pronto para fazer Dias Gomes, Janete Class, pessoal. Então, está tudo faltando aqui maduro. o quê? Profissionais? Então o pessoal que começou depois Escritores, está está faltando. amadurecendo na Eu própria acho também televisão. que faltando- muita mudança, um período sim, de muita mudança. Acho que as novelas do jeito que a gente conheceu, as séries, e a gente ter acesso às séries mudou a maneira que a gente vê a novela. Os realities mudaram o jeito que a gente vê as novelas também. Também. Porque a novela vem do folhetim, ou seja, do melodrama, ou seja, não era realista, não precisava ser verdadeiro, verossímil, porque era do melodrama. E era tudo assim, você olha as novelas dos anos 60 e você 70 e você diz, mas hoje não seria muito crível, porque a atuação é outra. Por quê? Hoje, você vê na TV os realities, que é zero melodrama, é real, o couro está comendo lá, é real. E aí o espectador diz, ué, mas isso é real. Por que isso não tem na novela? Então, esse olhar do espectador que vê o reality quer esse grau de verdade na novela. Então, isso mudou a maneira de atuar, de dirigir e de escrever a novela. Porque senão esse espectador do reality vai dizer, pô, mas essa novela está muito falsa. Existe um lance no teatro agora, até a curiosidade minha, eu já fui assistir, familiar, tipo assim, Fagundes com filho, né? Lília Cabral com a filha, mãe e filha, agora a Arlete Salles está fazendo com o neto, tem que escrever o espetáculo no Teatro Claro Net. E o filho, então é uma coisa familiar a história. Como é que uma mãe se dá bem, uma avó, né? Uma avó se dá bem com o filho e o neto em cena. Isso é no cacete. É uma né? pena, porque É bacana juntar esses três. Esse espetáculo é só pai e mãe, quase. Pai Sempre. E mãe, e mais 2 ou 3. Era com a avó agora. Era bom botou a no avó. tempo do Procopio Ferreira. Era ele, E a Ferreira, mas tinha 30 pessoas com ele. Voltou tudo. Grande espetáculo. Sérgio Bruno, Puto Paulo espetáculo. Goulart com o filho. Essas três companhias Era a família toda. É a família o Jorge toda. Dória falou que um dia foi fazer a peça. Isso é um apelo Demitiu também, todo deixa de mundo, ser. tirou a família toda. A família trabalhar junto é tão bom. Eu né? acho bárbaro. Como é que é uma avó contracenar com o neto, né? Isso deve ser uma Mas loucura. voltando- E ele escreveu. Pena que a gente não consegue ver isso no esporte, né? Ah, é. Imagina pai e filho jogando a mesma pelada, assim, profissionalmente não dá, mas é bárbaro, seria Mas, bárbaro. Tendo em vista, a gente tocou aqui nesse Big Brother, nesse papo todo. Você é um artista, porra, com base, faz cinema, faz teatro, faz isso, faz aquilo. Aí chega aí uma fulaninha, um figurinha que fez o Big Brother. Aí a própria porra da emissora Globo, vamos botar ele na novela? Aí põe você com as feras, sabe fazer, sabe? Como é que é isso pra vocês? Quem é esse cara? Surgiu de onde? É profissional isso aí? E aí, é comigo que vai trabalhar? Tem esse barato? Tem esse incômodo, vamos dizer assim? De, pô, o que é? Que a pessoa não tem uma Assim? formação, não teve assim, né? Ah, foi Aparece do jogada. nada, e não é para fazer o papelzinho daquele. Não, pra fazer "Oi, boa foi noite, protagonista." nós estamos chamando lá fora. Não, é um papel de peso. Como os atores, não sei se você já teve essa experiência, ou ouviu esse papo entre os outros. Eu compreendo isso. Influencers que estão aparecendo aí, que já Sim. daqui a pouco já estão. Tem 1 milhão de seguidores. Pô, cara, tem umas coisas no TikTok. Tem 20 milhões. Meu irmão, tem umas coisas no TikTok. Eu fico às vezes até vendo, né? Eu falo, cara, o que é isso Não, aqui? fica no TikTok. Não tudo bem. tem Mas nada, eu conteúdo nenhum. Mas o quero cara tem trazer pra 1 milhão, novela. 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Como é que é isso? É uma loucura isso. Vamos lá. De novo, vamos ampliar a coisa, porque a gente em algum momento vai ser substituído por influencers e nós e os influencers vamos ser substituídos pela inteligência artificial.
Hoje você joga um game de futebol, aqueles FIFA, não sei o quê, e com a tecnologia de hoje, você olha a tela e não consegue dizer se é o Ronaldinho Gaúcho ou se é um desenho do Ronaldinho Gaúcho. Em 5 anos, a inteligência artificial vai estar tão evoluída que você não vai saber se é um desenho ou é o Tony Ramos. E é possível que muito em breve a gente seja apenas um holograma de uma inteligência artificial, sejamos atores ou influencers. Com isso, e é a possível... dublagem está acabando. A dublagem acabou. Acabou, né? Porque a inteligência artificial dubla com o timbre da voz original. É um absurdo. Então, vamos ampliar sobre a inteligência artificial. Qual é o limite disso? Esses dias eu participei de um fórum falando da inteligência artificial. Eu sempre gosto de pegar um exemplo muito de longe, que aí a gente vê com distância. Vamos lá. A Ferrari, tá? Depois que encerrar o contrato com o inglês, como a gente chama o piloto, com o Hamilton, tá? Que vai ser o último da geração do que corre mesmo, Dos grandes. tá? Dos grandes. A Ferrari, daqui a 2 anos, com qualquer guaipeca aí dirigindo, pilotando, vai chegar à conclusão que o que deixa o carro lento é o piloto, que pode substituir por inteligência artificial, coordenada dentro do pitch, lá pelo engenheiro, que vai analisar mais rápido os dados, não vai errar, vai poupar mais combustível, vai poder repetir todas as voltas, o melhor percurso, vai tirar meio segundo ou 1 por volta. Então, assim, é mais eficiente, é mais barato, não paga dezenas de milhões de dólares por ano, mas quantas pessoas você espera ter na arquibancada quando os carros não tiverem piloto? Esse é o limite Eu não vou da nem com piloto, inteligência. mas de piloto, é que eu não vou nem. É verdade. Esse é o limite da inteligência artificial. Nós queremos ver homens, seres É humanos. verdade. Não, minha Seres irmã humanos. esteve agora na Disney, né? Ela foi pegar um Uber, pô, era aquele carro da Tesla, sem motorista, sem nada. É só ver o carro, ai meu Deus, ela ficou até com medo, mas bicho, chegou certinho, foi no ponto que ela desejava, tudo certo, tudo pagado automaticamente, mas só que não tem mais o convívio do ser humano, né? É. Uma coisa inacreditável. É. Pergunta para Tesla, onde, numa cidade que você não conhece, ele te leva. Mas ele diz, vem cá, eu estou triste hoje, porque eu estou há 2 dias aqui e não vi nada interessante. Exato. Aí ele vai dizer, cara, eu sou imigrante do México, eu estou aqui, e tem um restaurante que é onde todos os estrangeiros se encontram. A porra da Tesla não sabe isso. É verdade. Tá? É isso que nós buscamos, relações humanas. Sem isso a gente se perde total, porque sem isso a gente é mais máquina. Exato. Por que os cinemas às vezes estão vazios, os teatros estão cheios? Porque quando a inteligência artificial tomar conta de tudo, o único lugar onde você vai ver um ser humano é no teatro. E por isso que eu estou cada vez mais assador de churrasco. Quero ver a inteligência artificial acertar o ponto da picanha, caceta. Você tem que ir no nosso churrasco. Tem que ir, pô. Você vai viajar quando? Não, eu vou agora sábado, já tem que ir. Sexta-feira é o nosso churrasco. Mas eu Nas estou nossas produzindo festas. tudo para ir lá. Mas quando voltar eu fico direto Está aqui. convidado. E então assim, sim, estamos falando de influência, a Lília Cabral dizia que ela não se preocupa com essa invasão de influência, porque diz que quando o produto não agrada, aí eles voltam a chamar os que conseguem carregar a emoção. Então, assim, que acontece? Pode ter muitos seguidores, tá? Pode ter, isso aconteceu já em vários, assim. Os seguidores não migram para a TV aberta, vira outra coisa. E aí, quando a cena não funciona, hoje a TV, qualquer programa de TV tem um painelzinho ali, que é o Ibope a cada segundo. Tanto que quando diz, quando entra determinado ator, o Ibope cai, falam para o autor, vai tirando esse ator, porque as cenas dele dá menos Ibope e a novela é muito cara para ter alguém que não dá Ibope. Aí pode ser todos os influencers do mundo, se não tem Ibope, o que determina se cada cena... tem o grupo de discussão, a novela. A cada 15, 20 dias faz o grupo de discussão. Sabe o que é isso? 50 donas de casa em São Paulo. Chamam o produtor-geral da novela, o autor, o diretor-geral, o que for. E o que elas dizem é lei.
porque é o que vai determinar o Ibope. O Ibope é medido em São Paulo, o maior Você peso já de São passou Paulo. por isso, exemplo, você começou com um papel numa novela de leve, o seu personagem foi tendo mais destaque, foi tendo mais expressão, o seu papel houve um Graças crescimento. a Deus, a maioria. Por exemplo, Império, eu fechava e abria a porta do carro do comendador, era isso. Daqui a pouco tomou. Eu comecei gravando uma vez por semana, acabei gravando 6 dias por semana. Então, agora, mania de você, entrei para fazer uma participação de 2 semanas, fiquei 4 meses. Vou ficar. Então, legal, gostaram, manda ver. Eu acho bárbaro, vamos embora. Mas você hoje em dia, seus contratos são por obra, né? Eu nunca tive contrato fixo com nenhuma emissora. Nunca. Isso para mim então não mudou nada. É normal. Normal. Termino de fazer a novela, chama. Claro, a gente vive desempregado. É ruim, mas também dá oportunidade de você fazer outros trabalhos, né? Eu Sem adoraria precisar. ser contratado. Uma vez eu estava voltando de uma gravação em São Paulo e um motorista de táxi, não era Uber, de táxi, porque é da Record de táxi esperando. Ele diz: você é da novela, né? Sim, sou. Esses dias eu levei um ator que estava muito deprimido, que disse que fazia 4 anos que não estava no ar e estava deprimido. E eu comentei, isso não é o interessante foi o que ele me comentou, o motorista, que depois eu levei um engenheiro e eu comentei com o engenheiro: eu levei um ator que estava não sei o quê. O engenheiro diz: eu não tenho estômago para a vida de ator, eu me mataria. Pô, quem é? E ele disse: por quê? Ele disse: por quê? Ele disse: vocês têm 3, 4 empregos por ano. Terminou a série em 3 meses, 2 meses, já vai para uma novela 6 meses depois, vai para o filme 1 mês depois, vocês vivem desempregados. Imagina se eu, engenheiro, fica 2 meses na Bayer, depois fico 3 meses na Johnson & Johnson, depois vou 1 mês para a Petrobras, depois, eu me mato, velho. 4 vezes desempregado por ano, eu me mato. E é verdade, essa é a nossa realidade. A gente vive desempregado. Então tem todo um glamour, mas saiba que nós vivemos desempregados. Tem culhão para encarar essa? Então vem junto, sabe? Essa problemática do... Mas a televisão... Quem vê close não vê corre. A televisão aqui, Record, Rio, com esses seriados que se abriram, o mercado abriu mais ainda, né? Com mais espaço. Mas... A Disney, sim, a HBO, Warner, então Fox, Netflix. Então esse mercado ele dá mais um horizonte. O artista que não ficava só ou é Rede Globo ou o SBT, se o Silvio Santos também falar corta a novela, vai todo mundo embora quando ele estava vivo, e a Record, que se tornou uma TV com uma temática bem religiosa dos seus produtos. Sim, eu amo trabalhar na Record. Assim, cara, como é que eu posso dizer? É uma diferença, é um familhão. Não vai ter abrangência da Globo, é outro público, mas, cara, a gente é tão bem tratado. Eu vou feliz trabalhar todo dia. Olha, eu fiz 4 novelas na Globo, 4, 5, fiz 4, 5 na Record. Amo trabalhando, são 2 realidades diferentes. Eu amo. Nunca fiz nada no SBT. Não sei como é que foi, nem na Band. Não sei como é que funciona, mas deve ser legal também. Estão agora caminhando com as novelas lá. Vai ter muita gente que está lá, assim, atores com já de nome, como a Miriam Rios está lá, tem muita gente lá, Danta Ouvinte, né? Isso na SBT? No SBT. SBT O nome da novela deles que é engraçado, né? Parece coisa de criança sempre, né? Mas está com os atores. Mas é um público. O SBT achou um filão de público infantil. Eu tenho amigos, tenho colegas que fizeram várias novelas para público infantil, muito legal. E meus amigos falaram que é muito legal trabalhar, é um lugar muito tranquilo e seguro para trabalhar. Eu acho legal. Que legal. Roberto, hoje você mora, tem a sua base no Rio de Janeiro? No Rio. Ou também mais vive para lá para cá? Eu vivo na estrada, mas eu moro no Arpoador. Beleza. Moro ali. Pega praia? Cara, meu filho é rato de praia, então ele joga futevôlei, aí eu vou junto com ele para ver. Mas, por exemplo, eu faço tudo de bike, só para vir para o centro, que eu venho de metrô,
e pego o carro só para ir gravar. Esse estilo cigano teu te atrapalha com o teu filho? Como é que é isso? Que ele curte legal? Cara, eu vou te dizer, eu tenho um vínculo com ele, eu não sou média. Tá? Eu faço pelo menos uma refeição por dia com ele, todos os dias. Viajo com ele, andamos de bike junto, vamos para praia juntos. Esses dias eu vi uma matéria, que agora ele tem 25 anos, mas eu vi uma matéria sobre filhos adolescentes, que os pais em média falam com os filhos 6 horas por semana. Eu fico doido se eu falar 6 horas por dia só com ele. A gente tem muito vínculo. Se você me perguntar, se você pegar um galpão com 1000 roupas, quer dizer, tira as roupas que alguma vez foram do teu filho, eu sei tirar todas elas. Todos os brinquedos da história dele, eu sei. O nome de todos os colegas de escola, porque eu buscava. Então, esse vínculo, é isso que a gente pode deixar para um filho, sabe? O tempo de dedicação que gera a parceria que hoje gera. Então, você arruma tempo mesmo com a sua agenda. Olha a atividade. Olha no meu Instagram, o que diz? Um pai, ator, passador de churrasco e wine lover. Olha só, É Roberto, isso. eu quero te agradecer por você ter tirado um tempo para vir aqui conversar com a gente no nosso podcast Alô Rio. Nós temos trazido aqui diversos artistas, diretores. Esse bate-papo é muito interessante. Quem está nos assistindo, acredito que hoje conheceu muito mais esse artista que você vê nas novelas, no cinema. E fica o nosso agradecimento. E quer saber mais baixaria? Segue no Instagram. Pode mandar direto no tempo que dá, a gente responde. E vamos embora. Beleza. Muito obrigado. Um abraço. E quer tomar uma cerveja? Bora! Beleza. Bora! Muito obrigado. Valeu! Acaba de chegar o Dr. Luiz Aibinder.